Você teria coragem de enfrentar um animal capaz de encarar leões, cobras venenosas e até colmeias cheias de abelhas? Pode parecer difícil de acreditar, mas existe um pequeno animal que não se intimida facilmente diante de grandes predadores. Estamos falando do texugo do mel, considerado um dos animais mais corajosos e destemidos do mundo. Mesmo sendo relativamente pequeno, ele enfrenta seus inimigos com uma ferocidade impressionante. Leões, leopardos, hienas, cães selvagens e até cobras venenosas podem acabar cruzando o caminho desse verdadeiro guerreiro da natureza. Mas o que torna o texugo do mel tão especial? Como ele consegue enfrentar animais muito maiores e sobreviver a situações que seriam fatais para a maioria dos outros animais. Prepare-se para conhecer um dos animais mais incríveis e surpreendentes do planeta. Conhecido como texugo do mel. E por que eu falei que ele é um animal muito corajoso? Porque, como o próprio nome diz, adora comer mel e, para conseguir esse alimento, enfrenta as colmeias de abelhas. E outra coisa que chama muito a nossa atenção é que, mesmo sendo um animal pequeno, o texugo do mel se defende de rinocerontes, javalis e até de leões. Enfrenta esses animais com muita garra e audácia. Vive em quase todo o continente africano, desde a Argélia até a África do Sul, também em países árabes como Irã e Arábia Saudita, até boa parte da Índia. Ele tem um corpo alongado e robusto. As pernas e o focinho são curtos. O corpo é bem adaptado para o combate. A cabeça é forte e achatada, com os olhos e orelhas pequenas. Seus dentes são bem afiados e as garras grandes e poderosas. Elas são curtas nas patas traseiras e incrivelmente enormes nas patas dianteiras. Ele tem uma glândula próxima da cauda chamada glândula anal, que produz um líquido com odor horrível. Esse líquido, foi dito, é usado para demarcar seu território e na briga com outros animais. Quando um predador tentar atacar um texugo do mel, ele elimina esse líquido, tentando afugentar o bicho. Algumas pessoas dizem que, no momento de atacar um enxame para retirar o mel, os texugos também eliminam esse líquido para acalmar as abelhas, evitando ferroadas. Os adultos medem de 23 a 28 centímetros na altura do ombro e de 55 a 77 centímetros de comprimento, com a cauda tendo de 12 a 30 centímetros. As fêmeas são menores que os machos. Pesquisas realizadas em alguns países da África mostraram que os machos pesam de 9 a 16 quilos, enquanto as fêmeas pesam de 5 a 10 quilos em média. São considerados animais onívoros, ou seja, se alimentam de carne e de vegetais. Gostam de raízes e algumas frutas, mas seu prato principal, que eles mais gostam de comer mesmo, é carne. Geralmente caçam sozinhos, mas na época de reprodução, o casal caça junto. Podem caçar durante o dia, mas preferem à noite. Dependendo da época do ano, são pequenos mamíferos como ratos e coelhos, que compõem 39,7% do seu alimento em média. Também caçam répteis como lagartixas, lagartos, cobras e tartarugas, sendo 47,9% do seu alimento em média. No geral, os texugos adultos machos consomem uma média de 1,3 kg de alimentos por dia, enquanto as fêmeas consomem uma média de 900 gramas por dia. Caçam diversas espécies de serpentes, algumas extremamente venenosas, por exemplo, as najas. Segundo alguns estudos, ele tem uma alta tolerância ao veneno.
Não se sabe ao certo como os texugos do mel desenvolveram essa tolerância, mas acredita-se que ela se desenvolva desde a infância do animal até a fase adulta, como se fosse um processo de imunização semelhante ao que ocorre com as vacinas. Quando acontece uma picada, o texugo sente o poder do veneno no seu organismo. Ele permanece em estado letárgico e fica como se estivesse desmaiado até seu organismo reagir e eliminar os sintomas. Assim, o texugo se levanta como se nada tivesse acontecido. As mães ensinam seus filhotes a caçar animais peçonhentos como escorpiões e cobras. Essas batalhas com serpentes são agressivas e brutais. Os texugos são rápidos e muito inteligentes, já que procuram distrair as cobras para conseguir atacar um ponto fraco do animal. Além das venenosas, são cobras grandes e fortes como as pitons africanas. Também atacam colmeias de abelhas com muita coragem. Apesar de existirem relatos de texugos mortos por milhares de picadas de abelhas, em geral, ele não se importa com algumas picadas, já que sua pele espessa e o muco de sua glândula o protegem. O texugo do mel escala árvores com muita habilidade graças às suas longas garras, conseguindo capturar aves, filhotes e ovos. Também é um excelente escavador e usa seu poderoso olfato para encontrar alimentos escondidos no solo. Ele pode até invadir galinheiros protegidos por telas e tábuas. Há registros de um único texugo do mel que matou 17 patos e 36 galinhas na Índia. Além de caçador, também aproveita carcaças abandonadas e pode roubar a comida de outros predadores. Seu comportamento é tão oportunista que existem registros de texugos do mel se alimentando de cadáveres encontrados em diferentes locais. Para criar seus filhotes, macho e fêmea podem cavar tocas profundas em poucos minutos. As fêmeas geralmente dão à luz até 2 filhotes, que nascem pequenos, sem pelos e com os olhos fechados. A mãe protege e cuida deles durante vários meses, mudando constantemente de toca para evitar que predadores encontrem os filhotes. Na natureza, as fêmeas podem percorrer até 10 quilômetros por dia, enquanto os machos chegam a percorrer cerca de 27 quilômetros em busca de alimento. Esses animais vivem, em média, entre 7 e 8 anos na natureza, mas em cativeiro podem viver muito mais. Outra característica impressionante é sua inteligência. O texugo do mel está entre os poucos animais conhecidos por utilizar ferramentas. Já foram observados usando madeira, lama e pedras para alcançar alimentos e até escapar de recintos. Mas é na hora de se defender que sua coragem realmente chama a atenção. Quando ameaçado, ele arrepia os pelos, levanta a cauda, emite sons e enfrenta animais muito maiores. Pode lutar contra porcos-espinhos, hienas, leopardos, cães selvagens africanos, chacais e até leões. Sua pele espessa e solta permite que ele se movimente mesmo quando está sendo mordido, facilitando que alcance o agressor com uma poderosa mordida. Apesar de sua fama de destemido, o texugo do mel não é invencível. Filhotes e animais jovens podem ser mortos por grandes predadores. Eles também podem atacar seres humanos quando provocados e podem transmitir doenças por meio de mordidas. Mesmo assim, o texugo do mel continua sendo um dos animais mais resistentes, ferozes e corajosos da natureza, capaz de enfrentar desafios que poucos animais teriam coragem de encarar.
Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.